O teletrabalho tem conquistado crescente posição em vários países, destacando-se mais ainda na sequência do surto pandêmico da Covid-19, que impôs ao mundo inteiro confinamento obrigatório no início dos anos 2020. A obra em questão é resultado de ampla revisão sistemática que analisou profundamente 11 artigos científicos publicados em 8 revistas brasileiras, conseguidos mediante a pesquisa de 4 palavras-chave: teletrabalho, trabalho remoto, trabalho virtual e trabalho à distância. Os resultados obtidos realçam inúmeras vantagens, mas também apontam para um conjunto de desafios que afetam as empresas, a sociedade e a qualidade de vida dos trabalhadores. Atualmente, vivemos numa era em plena mutação, que obriga as empresas a reposicionarem-se estrategicamente perante o mercado, de readaptação competitiva e adoção de práticas de trabalho mais flexíveis. Neste contexto que colocou ao mundo uma imposição de confinamento, o teletrabalho impõe-se como um novo paradigma da organização do trabalho, sendo que se apresenta como uma alternativa viável e atualmente obrigatória para garantir condições de produtividade. Este recente modelo de trabalho tem como propósito conceder ao trabalhador a possibilidade de trabalhar de forma autônoma, em locais distantes, fora do espaço físico de sua empresa e sem relações diretas com seus superiores e colegas de trabalho, fazendo uso de recursos tecnológicos. Diante disso, surge uma variedade de questões em volta da implementação do trabalho virtual. O presente artigo visa responder as questões: qual a percepção dos teletrabalhadores e dos gestores relativamente à implementação do teletrabalho? O teletrabalho pode ser assumido por qualquer colaborador? Como devem os gestores selecionar os seus teletrabalhadores? Que requisitos se impõem para a implementação deste novo padrão de trabalho? Como podem os gestores coordenar e motivar uma força de trabalho tão dispersa? Para responder essas perguntas, é preciso entender a evolução do conceito e a definição de teletrabalho. Etimologicamente falando, a palavra teletrabalho é composta por um prefixo, tele, que deriva do grego tele e significa longe, ou seja, trata-se de um trabalho à distância. Ele surge nos Estados Unidos nos anos 70, num contexto de recessão econômica sustentado pelo impacto de uma crise petrolífera com consequências diretas no aumento dos custos, dos recursos energéticos e congestionamento do setor de transportes. O trabalho virtual foi apontado desde logo como uma alternativa viável e teve impactos positivos nas organizações e nos trabalhadores, propiciando o aumento da produtividade, a redução de custos e a diminuição de consumo de energia. Apesar de a crise do petróleo ter acabado, o interesse por essa temática foi ganhando dimensão e a sua maior projeção dá-se nos anos 90, quando houve a intensificação do uso da internet e da evolução das redes, originando um acréscimo considerável de investigações em volta dessa temática. Contudo, quando analisada a produção científica, relativamente aos impactos do teletrabalho, verificamos que os resultados ainda divergem quanto aos aspectos positivos e negativos, sendo que colocam esse novo formato de trabalho no centro de inúmeras controvérsias no que diz respeito aos seus benefícios. E para muitos autores, o trabalhar à distância simboliza melhores condições de trabalho, para outros eles sustentam um quadro mais crítico, acusando falta de adaptação, exploração do trabalhador com aumento da carga horária de trabalho e baixos salários sem limite tempo-espaciais, níveis de isolamento social e profissional, práticas abusivas e pouca segurança jurídica, o que compromete a saúde e o equilíbrio psicológico e profissional dos teletrabalhadores. Questões como novas formas de gestão, lideranças mais flexíveis, reestruturação da cultura de empresa e confiança nos trabalhadores constituem as novas diretrizes para uma implementação bem-sucedida do trabalho à distância. Embora já bem contextualizado, a literatura continua até então muito divergente.
relativamente a esse conceito e parece ainda existir alguma ambiguidade em relação a uma definição mais precisa do teletrabalho. Contudo, todas são unânimes quanto a pelo menos três pontos e apontam para as definições de um espaço de trabalho. Outro que o da empresa, requisitos tecnológicos mínimos e a base de uma comunicação à distância. O teletrabalho assume uma linha estratégica de gestão das empresas, objetivando a maior produtividade e as diferenças competitivas como um todo. O gestor é a pessoa que tem um papel importante na qualidade da execução. Eles precisam efetivar suas atividades de gestão e coordenação de maneira remota. O seu papel envolve funções de organização, tomada de decisões e de controle, que visam assegurar a execução e funcionamento das operações, garantindo a eficiência dos processos técnicos e as operações se desenvolvam da melhor maneira, sendo que sua maior preocupação essencialmente são nas tarefas dos colaboradores. Supervisão, avaliação e confiança no trabalhador levam às inseguranças que justificam a relutância dos gestores à frente à implementação do teletrabalho. O sucesso está associado à concessão que os trabalhadores são pessoas e devem ser tratados como elementos que impulsionam a organização para o alcance dos seus objetivos. Questões como o desempenho e a lealdade dos trabalhadores na execução de suas funções permanecem parâmetros intangíveis que os gestores consideram de difícil avaliação no modelo de trabalho à distância. Com a implementação do teletrabalho, a autoexposição das organizações traz novas preocupações, por mostrar diferentes formas de liderança e ainda uma nova modalidade de gestão dos recursos humanos. Uma das importâncias desse trabalho levanta questões de comunicação entre o gestor e o trabalhador, passando esta a ser assumida virtualmente, o que condiciona o processo de avaliação e controle do desempenho do trabalhador. Desafios relacionados com gestão de pessoas nesse modo remoto apontam as condições de baixa capacidade de supervisionar o trabalho desenvolvido, dificultando o controle da qualidade, produtividade e performance. Nem todas as pessoas se adaptam ao teletrabalho. As pessoas adequadas ao teletrabalho são aquelas seguras, independentes, confiáveis e capazes de gerir seu tempo e ter prioridades adequadas, uma vez que o teletrabalho implique nova situação familiar, isolamento do ambiente da empresa e perda de sinais externos de status. Isso põe em jogo variáveis, pessoais e contextuais, que interferem no processo de seleção dos teletrabalhadores. Eles levam em consideração características de personalidade bem específica e um conjunto de competências técnicas profissionais. Desse modo, o desafio que se impõe aos gestores de matérias de seleção dos teletrabalhadores é grande. O teletrabalho ele surge no contexto de uma sociedade moderna e globalizada, como uma alternativa estratégica de funcionamento das empresas que prioriza essencialmente o seu capital humano, aliando as exigências produtivas e metas competitivas. Para alguns autores, nada é mais do que o uso de computadores de telecomunicação em tarefas fora das dependências da empresa. A literatura ela reconhece muitos benefícios ao teletrabalho, mas também aponta muitos desafios, não só em relação aos trabalhadores, como também sobre o ponto de vista das organizações e da sociedade. De forma bem resumida, apresenta-se a seguir uma síntese dos resultados das muitas investigações em volta dessa temática sobre três prismas: o do trabalho, o da empresa e o da sociedade. Os benefícios e riscos do teletrabalho nas empresas. Para as organizações, o teletrabalho ele surge como um fenômeno amplamente vantajoso, proporcionando condições favoráveis para a sustentabilidade da estrutura empresarial. Seus benefícios são o aumento de produtividade, as diminuições de custo da ocupação do espaço, infraestrutura, manutenção, energia, retenção de competência, o aumento da motivação, flexibilidade organizacional. Os seus riscos são o custo de implementação do teletrabalho, exploração do trabalhador, segurança da informação, dificuldade em supervisionar e coordenar o trabalho, o processo de seleção e de recrutamento. Os benefícios e riscos do teletrabalho para a sociedade. É a oportunidade de emprego para os trabalhadores com deficiência, o contributo no combate ao desemprego, diminuição dos cargos com transporte, trânsito aliviado nas cidades e em grandes centros, redução dos níveis de poluição, resolução de problemas no estacionamento e ofertas de serviços virtuais. Os riscos é a falta de fiscalização das condições de trabalho, as doenças, o aumento de consultas médicas.
o impacto econômico, como comércio e serviços. Dentre os benefícios do teletrabalho, podemos ressaltar maior concentração e produtividade dos trabalhadores, a satisfação pessoal do empregador, livres da agitação e da correria diária, a economia do tempo de locomoção de casa até o trabalho, a flexibilidade de se organizar entre a vida pessoal e profissional e a diminuição de custos dos empregadores, com o consumo de água, energia e locação. E alguns dos principais impactos que podemos observar são o esgotamento psicológico, a falta de interação com as pessoas, as distrações externas, o isolamento, as dificuldades em supervisionar e coordenar o trabalho e a falta de suporte tecnológico. Através da revisão da literatura efetuada, foi possível identificar o teletrabalho como uma estratégia de atuação que, quando implementado em contexto de empresas, proporciona condições sustentáveis de produção e, sim, vantagem competitiva. Muito embora lhe sejam reconhecidos alguns pontos menos positivos, como o isolamento social e dias de trabalho mais longos, não deixa de apresentar inúmeras vantagens. Com o contexto atual da Covid-19, o mundo vê-se exposto a novos desafios que implicam realidades diferentes de trabalho. Este cenário, embora muito crítico em todos os seus contornos e com impactos devastadores para grande parte das empresas, não deixa, de certo modo, de abrir caminho para novas realidades. É também ainda sugestão dos autores que, tendo em conta o cenário da Covid-19, sejam desde logo recolhidas e analisadas as experiências e percepções de um conjunto de empresários, a fim de se averiguar se os impactos dessa nova realidade podem influenciar o futuro das organizações e abrir caminho para a implementação de uma nova forma de trabalho.